Olá! O tema de hoje é falar sobre qual a relação da doença periodontal com os problemas sistêmicos. Como assim? Alguma doença da boca pode ter algum tipo de repercussão no corpo? Algum tipo de problema vai influenciar ou tem alguma influência com as doenças do corpo, com as doenças da gengiva? Esse é o nosso tema. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Pério Diária, que fala dessa periodontia de todos os dias, que todos nós fazemos em nossos consultórios e que todos os pacientes sempre precisam. Enfim, se fala muito que tem sim relação das doenças bucais, como por exemplo problemas do coração, mas por qual mecanismo seria mesmo isso? E aqui eu queria falar que tudo se resume na inflamação. E que a gente tem inflamação na doença periodontal ou doença gengival, ou seja, uma simples gengivite já é uma doença inflamatória e que essa inflamação está no local, mas que para acontecer uma inflamação, a gente tem mediadores inflamatórios, ou seja, a gente tem algumas moléculas ou algumas substâncias que vão percorrendo no corpo para avisar para o sistema imunológico que tem uma inflamação. E a inflamação, por defesa, ela é uma reação de defesa para alguma coisa que está agredindo. Então, por exemplo, se tem uma bactéria ou algumas bactérias que podem causar mal, o corpo faz uma resposta inflamatória para eliminar essas bactérias. Ou, por exemplo, quando a gente tem um dano físico, machucou, cortou, fez uma cirurgia, existe uma resposta inflamatória que vai trazer células, porque pode haver a necessidade de defesa e essas mesmas células também vão fazer reparo. E quando, por exemplo, a gente tem algum dano químico, uma queimadura química, uma queimadura física, queimou com café quente, alguma coisa assim, a gente também vai ter uma resposta inflamatória que vai trazer tanto defesa quanto reparo. Enfim, na boca nós temos inflamação. E de onde vem esta inflamação? Essa inflamação vem das bactérias que causam doença periodontal ou gengival. E de onde vêm essas bactérias? Essas bactérias estão sempre na boca? Sim, elas estão sempre na boca, mas elas não estão em grande quantidade em todas as pessoas. É isso que precisa ficar muito claro. E que placa bacteriana ou biofilme dental nem é considerado fator de risco. Você já ouviu falar de verdade que biofilme dental é fator de risco para doença periodontal? Que biofilme dental é fator de risco para gengivite? Então, não tem disso, não existe isso, não chega a ser um fator de risco. Alguns autores, alguns pesquisadores chegam até a chamar isso de fator de confusão, viés de confusão, porque não é sempre que a gente tem placa bacteriana que a gente tem doença periodontal. Mas a gente pode chegar a afirmar que a placa bacteriana ou biofilme dental, eles são fator etiológico ou fator causador de doença gengival ou doença periodontal? Sim, a gente pode dizer sim que é fator etiológico, que é fator causador, que a gente precisa controlar o biofilme dental ou a placa bacteriana, são sinônimos, tá? Mas melhor chamar de biofilme dental. Então, a gente pode levar a conclusão, chegar a alguma conclusão errônea que toda placa vai levar a gengivite ou periodontite. Então, aqui que está errado. Não é toda placa, não é todo biofilme dental. Porque o biofilme dental é uma massa de bactérias que está na superfície do dente. Mas depende das bactérias que estão ali, depende da composição desse biofilme dental. Então vamos pegar assim, por exemplo, a minha boca. E a minha boca tem biofilme dental, a sua também tem, todo mundo tem biofilme dental, todo mundo tem essa microbiota na boca. Mas para algumas pessoas, quando elas estão saudáveis, eu estou saudável, eu sou dentista, eu não tenho cárie, eu não tenho doença periodontal, eu não tenho gengivite, mas eu tenho placa bacteriana que cresce todos os dias, que eu removo todos os dias.
Mas essas bactérias da minha microbiota, elas estão muito relacionadas com a saúde. Eu tenho, e o corpo até faz uma capa de biofilme dental como medida protetora, porque na chegada de algumas bactérias diferentes, então, por exemplo, olha, caiu uma coisinha, caiu um biscoitinho no chão, eu fui lá e comi. E não é isso que vai fazer mal. Eu tenho toda uma microbiota bucal, intestinal, que vai estar eliminando essas bactérias. Então não é porque eu ingeri uma bactéria patogênica ou um grupo de bactérias patogênicas que isso vai causar um problema, porque a microbiota normal ela é protetora. Mas para algumas pessoas pode acontecer um desequilíbrio dessa microbiota. Então vamos começar pelo exemplo mais fácil, que seria, por exemplo, a doença cárie. Vai ter cárie principalmente quem tem um alto consumo de carboidratos refinados, um alto consumo de açúcares. Como está tendo muita comidinha que um grupo de bactérias gosta, vai ter um desequilíbrio microbiano para bactérias que produzem ácidos e esses ácidos desmineralizam. Isso, em resumo, é a doença cárie. Para a doença periodontal, por uma série de fatores relacionados ou a uma baixa defesa do indivíduo, ou a uma mudança no pH da saliva, e a gente vai ter uma maior formação de cálculo, e aí vai ter mais cálculo, e o cálculo dentário, que é o biofilme mineralizado, vai ser, entre aspas, um esconderijo para bactérias. Ou as bactérias vão estar muito escondidas dentro das reentrâncias do cálculo dentário e fica mais difícil da gente conseguir remover, e nisso que fica mais difícil de remover, a gente começa a ter o crescimento de um biofilme chamado biofilme maduro. Esse biofilme maduro leva semanas para formar, e mais ou menos 3 semanas. Depois desse período de formação de biofilme maduro, a gente começa a ter um crescimento maior de bactérias gram-negativas e anaeróbias. Anaeróbias é porque para essas bactérias que não usam oxigênio sobreviver, elas precisam de uma camada de bactérias, depois vem a outra, e depois vem a outra, e depois vem a outra, para depois elas poderem sobreviver dentro da boca, e não é em todo lugar, em alguns lugares esconderijos, no meio dos dentes, dentro do sulco gengival, dentro da bolsa periodontal, nas profundidades da língua, em todas as reentrâncias onde é difícil a chegada do oxigênio, essas bactérias anaeróbias vão sobreviver. E o que é bactéria gram-negativa? Gram-positiva ou negativa é um tipo de capinha que as bactérias têm para uma identificação, mais ou menos como se fossem homens ou mulheres. Então se divide bactéria entre gram-positiva ou gram-negativa. Nada a ver com gênero, mas tem a ver com a capinha que elas têm. E boa parte das anaeróbias é gram-negativa. E todas as gram-negativas têm na sua capinha uma coisa chamada lipopolissacarídeo, que faz parte da capinha das bactérias gram-negativas. E por que eu tô falando isso? Porque esse lipopolissacarídeo é super inflamatório. Então, aqui a gente consegue esclarecer a grande confusão na cabeça de muita gente, assim, por qual mecanismo as bactérias causam inflamação gengival. Elas jogam ácido? É o ácido que inflama? Não, nada disso. Para ter inflamação gengival, a gente precisa de um biofilme maduro, que demora pelo menos 3 semanas para amadurecer. Ah, mas eu fiz profilaxia ontem e hoje já tem bastante. Pois é, as bactérias já estão ali e elas não foram totalmente eliminadas e elas cresceram de novo, é por isso. Mas quando você tem uma situação onde você não tem bactéria nenhuma, demora para elas conseguirem crescer de novo. E essas bactérias gram-negativas, produtoras de lipopolissacarídeo, causam grande inflamação, porque eles atuam como um chamador, um aviso do corpo que tem uma coisa errada, que é a inflamação, que tem um agressor. E o corpo começa a trazer defesa e começa a fazer alterações vasculares, vasodilatação, chegada de células de defesa e todo um processo inflamatório, e muitas citocinas inflamatórias vão sendo produzidas e liberadas na corrente sanguínea, como se estivesse dando um aviso geral para todo o corpo, para falar assim: olha, corpo, tem um lugar aqui nesse corpo que tem inflamação, tem um lugar aqui no corpo que tem inflamação. Mais ou menos interleucinas é um dos nomes desses mediadores, desses avisadores inflamatórios,
E proteína C reativa é uma substância que o fígado produz, que toda vez que a gente tem um processo inflamatório no corpo, aumenta a taxa dessa proteína C reativa, ou PCR. Então, o PCR, ou proteína C reativa, é um marcador de inflamação. Então, bactéria da cavidade bucal, causadora de inflamação gengival ou periodontal, aumenta a liberação de citocinas inflamatórias do corpo todo. Então, tem inflamação local e circulam citocinas inflamatórias no corpo. O problema está aqui. Quando a gente começa a ter a circulação de citocinas inflamatórias, a gente pode ter um disparo de mais inflamação no resto do corpo. Se a gente tiver mais propensão, isso se amplifica. Então, por exemplo, a doença cardiovascular, que ela é caracterizada como todos os eventos que vão alterar as situações do coração, entupimento das artérias do coração, entupimento das artérias do cérebro, alterações nos vasos sanguíneos, que podem ser desde hipertensão até entupimento de outros vasos. Então, é um termo bem grande, bem amplo, para falar de todos os problemas que acontecem ou no coração ou nos vasos, são cardiovasculares. Eles também são considerados como uma doença inflamatória. Ou seja, toda vez que por um motivo ou por outro você tem fatores que aumentam a inflamação no corpo, então, por exemplo, tabagismo é um fator de risco para a doença cardiovascular, porque o tabagismo, por uma série de mecanismos, vai aumentar a chance de você começar a ter mediadores inflamatórios na circulação sanguínea também. E o que acontece? Dentro desse vaso sanguíneo, por onde passam esses mediadores inflamatórios, a paredinha, a célulazinha interna do vaso sanguíneo vai sofrer uma alteração, que chama alteração endotelial. Quando nós temos essa alteração endotelial, a gente tem uma maior probabilidade de formação de placas de ateroma. Placa de ateroma é a placa dentro do vaso sanguíneo que vai sofrer um englobamento de lipídios, principalmente o LDL, que é o colesterol ruim, quando oxidado, e nesse englobamento ele começa a fazer a placa, que é o entupimento das artérias. Esse entupimento pode dar no cérebro, que pode gerar o AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou pode dar no coração, que é o infarto do miocárdio, pode dar em qualquer outro lugar do corpo também, e podem dar outras alterações vasculares. E então, isso significa que o indivíduo pode ter doença cardiovascular quando ele tem outras coisas que aumentam essa inflamação na circulação sanguínea. Então, eu já falei assim, tabagismo é um. Quando o indivíduo tem a pressão alta, o sangue acaba passando nas veias com uma maior pressão, isso pode causar um pequeno machucado nas artérias, isso aumenta a propensão a ter a formação de placas de ateroma. Quando o indivíduo tem picos de glicemia ou pontos onde a glicose começa a ficar muito alta no sangue, que é quando o indivíduo é diabético também, ele tem uma maior propensão a ter essa alteração endotelial que acaba causando essa alteração nos vasos. Quando o indivíduo tem doença periodontal e aumenta a circulação de mediadores inflamatórios no sangue, começa a ter o aumento dessa chance de problemas cardiovasculares. Isso significa que tudo que a gente tem de doença inflamatória da boca vai aumentar a chance de ter doenças cardiovasculares, ou que a gente pode piorar essas doenças. Até que ponto isso é relevante? A gente pode chegar à conclusão e ficar avisando, alarmando todo mundo que, olha pessoal, a doença periodontal ela é muito importante, tem que tratar, porque se não tratar a doença periodontal, morre, doença periodontal mata, e aí começa a criar todo um problema, ou todo um pânico, ou pior, nossa, eu tenho essa doença periodontal, ninguém consegue tratar essa doença, eu quero extrair esse dente, Também não é por aí, porque não chega a tudo isso. É muito difícil se conduzir um estudo científico para falar assim, olha, a pessoa tem doença periodontal e morre por causa disso. Então eles começam a fazer uma coisa chamada desfecho substituto. Como não dá para saber se morreu disso, então vamos fazer uma marcação antes. Olha, se tem doença periodontal, aumenta alguma coisa que aumenta a chance de morrer? Sim, aumenta. Então, nisso a gente pode dizer que existe uma relação, e o que os pesquisadores conseguem descobrir é que quando tem doença periodontal,
aumenta grandemente a proteína C reativa no sangue, que é um grande informante de que tem inflamação no corpo, em algum lugar no corpo. E tudo isso pode aumentar a chance de doença cardiovascular, porque a gente tem mediadores inflamatórios no corpo que podem começar a iniciar essa formação de placa de ateroma, entendeu? Então, com isso, a gente começa a entender que tem sim relação da doença periodontal com esses problemas sistêmicos. Uma outra coisa que a gente também vai levar em consideração é que quando tem doença periodontal, aumenta a taxa de fibrinogênio, que seria um outro marcador de risco de doença cardiovascular. E será que o contrário é verdadeiro? Sim, é verdadeiro, porque eles conseguiram descobrir que quando se trata de doença periodontal, a gente tem uma diminuição da proteína C reativa. Quando se trata de doença periodontal, a gente tem a diminuição do fibrinogênio. E uma coisa que ninguém vai poder negar é que a doença periodontal é sim uma das coisas que pode estar causando uma doença infecciosa silenciosa, uma inflamação silenciosa que ninguém sabe de onde é. E um dos exemplos também muito claros são os estudos conduzidos com pacientes renais, os doentes renais pré-hemodiálise. Então, se sabe que os indivíduos que fazem hemodiálise têm grande risco de problema cardiovascular. E por conta disso, os médicos monitoram com muito cuidado os marcadores inflamatórios, que são os marcadores de risco à doença cardiovascular. Mas eles também descobriram que, às vezes, para alguns pacientes, alguns tinham mais marcadores inflamatórios, como, por exemplo, proteína C reativa. E aí, nisso, a odontologia começou a investigar. Será que eles não teriam uma doença bucal? Será que não viria da boca essa inflamação? Porque os médicos começam a investigar se esses índices de marcadores inflamatórios estão altos, deve estar vindo de algum lugar, vão pesquisar de onde está vindo. E quando eles pesquisam, às vezes vasculha o corpo todo e não tem, mas eles também não olham para a boca. E nesse estudo conduzido pela odontologia, eles descobriram que quando o indivíduo que vai fazer hemodiálise, ele é conduzido para um tratamento odontológico, que inclui o tratamento periodontal, que é o mais inflamatório de todos, eles conseguem uma sobrevida melhor, eles conseguem menores índices de marcadores inflamatórios nesses indivíduos pré-hemodiálise. E que chegou à conclusão que para todo paciente hospitalizado é importante que eles tenham um acompanhamento odontológico. O diabético é a mesma coisa. Já se sabe que a hiperglicemia também leva a um estado inflamatório por uma série de eventos e que quando a gente consegue diminuir o diabetes, a gente também consegue diminuir a inflamação periodontal, mas da mesma forma, quando a gente consegue diminuir a inflamação periodontal, a gente também consegue fazer o controle do diabetes. Então também é uma outra relação de mão dupla, onde a gente consegue realmente contribuir. Para os indivíduos que vão fazer tratamento oncológico, vai ser submetido à quimioterapia, à radioterapia, e aqui também se embasa muito a odontologia hospitalar. Eles já sabem que quando o indivíduo passar por uma quimioterapia, existe uma grande chance, conforme o tipo de quimioterápico que ele vai ser submetido, que aconteça uma imunossupressão, que as células de defesa acabem ficando em menor quantidade, visto que geralmente a quimioterapia ela elimina células de proliferação rápida, que são as células tumorais e também são as células de defesa. Então ele pode ter uma queda de defesa. E se nisso ele tiver doença cárie, doença periodontal ou ele tiver lesão periapical, tudo aquilo ali vai se exacerbar durante o tratamento, mas enquanto ele estiver em tratamento de quimioterapia, pode ser arriscado que se faça mais uma intervenção porque ele está imunossuprimido. Então imagina assim, foi submetido à quimioterapia, está com doença periodontal, que é uma infecção que o sistema imunológico conseguia segurar, por isso era uma inflamação crônica, estava cronificado, o sistema de defesa bucal é excelente, é muito competente, consegue segurar até um certo limite, mas em algum momento a imunidade caiu muito e aquela infecção tomou conta, ficou exacerbada. E aí, como é que a gente vai tratar se qualquer coisa que a gente vai intervir durante a quimioterapia, que já está em imunossupressão, a gente pode causar uma septicemia, uma bacteremia, um problema muito mais grave? Sabendo disso,
que geralmente já nos hospitais tem uma equipe odontológica que está cuidando da saúde bucal dos indivíduos antes do internamento, antes de começar a quimioterapia, antes de começar um tratamento, para que esse tratamento oncológico já seja conduzido numa situação de melhor saúde bucal. Um outro exemplo de grande relevância da relação de tudo isso é, por exemplo, os pacientes que eles vão ser internados ou os pacientes que vão ficar na UTI, e na UTI geralmente ou às vezes, muitas vezes, pode precisar que eles sejam entubados. Então, nessa intubação que eles vão receber o tubo para levar oxigênio diretamente para os pulmões, isso passa pela cavidade bucal. Se tiver microbiota normal, saudável, relacionada à saúde, nem é tão problema como eu falei. Agora, de repente, ele tem uma higiene bucal ruim, ou já está internado, ou já está doente por muito tempo, e a família não se dá conta de conseguir fazer uma higiene bucal tão perfeita, visto que ele tem uma outra condição de saúde geral mais grave, isso pode ser negligenciado, ou o indivíduo pode ter uma doença periodontal de base, pode ter doença cárie, pode ter algum foco de infecção bucal, e nesse foco de infecção bucal, no momento do entubamento, pode ter a introdução de bactérias da cavidade bucal, e essas bactérias seriam as bactérias gram-negativas que seriam então carreadas para o pulmão, podendo então levar a uma pneumonia. Essas pneumonias, elas são muito graves, elas estão muito relacionadas com mais taxa de morte dos pacientes internados, porque às vezes não morre daquilo que ele foi internado inicialmente, mas ele pode ter um complicador que são as pneumonias. Aumenta o tempo de internamento, aumentando então os custos hospitalares, aumenta a quantidade de medicamento que o indivíduo vai ter que tomar, visto que ele vai ter que tomar mais tempo de antibiótico, e tudo isso pode acabar levando a uma situação de muito maior complicação. E por conta de tudo isso, é muito importante que a gente esteja conseguindo cuidar da saúde bucal de toda a população, principalmente desses que têm problemas sistêmicos. E assim, eu queria conduzir essa reflexão no seguinte: não seria interessante a gente começar a divulgar amplamente sobre a importância da saúde bucal na saúde sistêmica de quem quer que seja? Para a gente começar a desmistificar essa coisa de que não tenho dor nenhuma, não tenho problema nenhum, então deixa assim, a gente acaba não mexendo. Mesmo que você não tenha dor, mesmo que não tenha problema nenhum, é possível que o indivíduo tenha algum tipo de infecção na cavidade bucal. E que se um dia vir a precisar de um internamento, e se um dia vir a ter uma doença mais grave, a saúde bucal não está em dia. Portanto, eu reforço tanto aqui no Peridiária da importância da manutenção preventiva, porque essa manutenção em saúde, a manutenção preventiva, que vai eliminar as bactérias patogênicas, porque se o indivíduo tem cálculo, ele já vai ter uma maior proporção dessas bactérias inflamatórias gram-negativas que poderão exacerbar na eventualidade de um problema de saúde. E olha, as pessoas estão vivendo mais e as pessoas começam a ter uma maior probabilidade de complicações, e nós estamos perdendo a oportunidade de avisar, de alertar preventivamente sobre isso. É mais ou menos nesse tom que deve ser a nossa conversa de rotina para o paciente. A gente precisa criar valor para a odontologia, a gente precisa criar valor, importância, relevância para essa manutenção preventiva. Para a gente começar a divulgar amplamente que não é porque você não tem dor, que não tem nada, não é porque você não vai há muito tempo no dentista e não tem nada. Tem, porque tem cálculo. O indivíduo adulto começa a ter cálculo, que é muito certo que com o aumento dos anos, com o aumento da idade, aumentam as taxas naturais de doença periodontal. A gente só não consegue estimar muito mais, porque depois, quando começa a aumentar muito mais a idade, começa até o aumento da taxa de extração. E que nas populações sem acesso à saúde bucal, e sem acesso nenhum, nem a orientação, nem a remoção de cálculo, nem nada,
Já se sabe que conforme aumenta a idade, aumenta a quantidade de cálculo e que isso aumenta a probabilidade de ter doença periodontal. Mas a gente consegue reverter todo esse quadro. Cálculo dentário não é doença, mas é um fator retentor de bactéria gram-negativa, como eu falei, anaeróbia, que tem LPS inflamatório, que pode estar circulando pela corrente sanguínea sim, e que com isso a remoção periódica do cálculo, acompanhado da nossa orientação cuidadosa, dessa instrução sobre a importância da saúde bucal para o resto do corpo, e que em alguns estudos até chegaram a conduzir assim, será que passar fio dental ou passar algum tipo de escova interproximal vai aumentar a sobrevida dos indivíduos? Alguns estudos foram conduzidos em relação a isso. Mas como não dá para saber se foi isso mesmo, eles chegam a alguns desfechos intermediários. Olha, quem passa fio dental tem uma menor quantidade de bactérias patogênicas, tem uma menor quantidade de inflamação, tem uma menor quantidade desses gram-negativos perigosos. Então, passar fio dental ou usar uma escova interproximal é sim muito importante para a prevenção de doenças sistêmicas ou para evitar a complicação disso daqui. E quando o indivíduo retorna com periodicidade para o dentista, a gente diminui a possibilidade dele ter aquele tipo de complicação. E o resumo final é assim: o paciente que na anamnese relatar diabetes, ele precisa de uma manutenção preventiva para que as bactérias patogênicas não venham a piorar o diabetes. O indivíduo que tem a pressão alta, hipertensão, ele também merece uma manutenção preventiva mais cuidadosa, visto que a hipertensão pode aumentar o risco de doença cardiovascular. Já é uma doença cardiovascular, mas aumenta o risco por aquilo que eu falei no começo, então merece maior cuidado. O indivíduo que tem maior risco de doença cardiovascular, como por exemplo, colesterol ruim alto, LDL alto, colesterol bom baixo, HDL baixo, aumento da taxa de triglicerídeo, como um dos marcadores, tá? De risco de doença cardiovascular, e isso todo indivíduo que vai ao médico com alguma regularidade vai saber, olha, meu colesterol tá alto, o meu médico falou que não tá bom, então não tá bom, e eu tô vendo aqui na sua boca que tem inflamação gengival e que a sua inflamação gengival tem a ver com a inflamação que tem no corpo, e essa inflamação que tem no corpo começa a formar os tampões de entupimento das artérias. A inflamação que tem na boca aumenta a chance da gente ter os entupimentos das artérias. Se for no coração é infarto, se for no cérebro é o derrame, para a gente falar de uma forma simples e popular. E alguns indivíduos, eles também começam a entender de que quando a gente consegue criar essa consciência, tá? Que ele já leu numa revista ou que algum outro dentista já falou que como eu tenho doença do coração, eu preciso trocar essa prótese ou essa restauração que está insatisfatória, porque ela aumenta essa inflamação, seja pelo motivo que for, e com isso eu posso ter maior chance de problema de coração. Então, quando a gente consegue levar essa consciência para o paciente, é tudo de bom que aconteça. E como palavra final, eu quero dizer que eu vejo muitos comentários de vocês colocando a responsabilidade no outro, tá? Não tem como a gente colocar a responsabilidade no outro. Como, por exemplo, os médicos poderiam orientar que eles vão para o dentista, os pacientes podiam se conscientizar. E isso é a viagem da gente ser vítima do sistema e você ficar na situação de que pobre de mim, que eu sou um dentista, que ninguém reconhece a minha profissão, ninguém reconhece, nada disso. Que a gente tem que fazer a nossa parte, que muito possivelmente os médicos têm um horário muito corrido, eles não conseguem dar todo tipo de orientação que eles precisam dar para a questão médica deles mesmo, e talvez não dê tempo, não passe pela cabeça de pedir para fazer uma avaliação odontológica. E para alguns eles fazem e isso é maravilhoso, mas a gente não pode viver esperando isso, e que a gente também não pode ficar esperando que o paciente tenha consciência de saúde bucal. De onde ele vai adquirir essa consciência de saúde bucal? Ele vai adquirir isso através de nós dentistas.
A gente precisa começar a divulgar isso, a gente precisa usar das redes sociais para falar, a gente precisa usar dos meios de comunicação para ir falando e a gente vai usar do nosso contato com o paciente para a gente alertar com base nos conhecimentos desse vídeo que eu tô falando. Então, a partir disso daqui, que esse conhecimento seja uma coisa para valorizar a odontologia, que é uma verdade, são verdades científicas de que a saúde bucal é sim muito importante para a saúde geral. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, dá um joinha, compartilha, marca os seus colegas, marca os seus amigos e se você tiver alguma dúvida ou quiser algum tema que eu comente, escreve aqui que eu comento ou respondo, ou se você tem alguma dúvida, escreve aqui também para nós. Quero agradecer a audiência e até o próximo vídeo.